Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, família de vocês também, ok? Olha, essa é minha primeira videoaula, hein? Não dou aula todo dia lá na escola, mas gravar videoaula não é fácil. Espero que vocês gostem, tá bom? Nós vamos ver hoje, olha, propriedades da potenciação. Semana passada, que foi a nossa semana 5, nós vimos potências, né? Tanto com números negativos quanto positivos, com frações, com número com vírgula, né? Então, tudo aquilo que a gente viu a semana passada, a gente vai usar agora para compreender propriedades da potenciação, beleza? Vamos lá? Qualquer dúvida vocês vão me falando lá no Classroom, tá bom? Nos comentários. Tô todo dia de manhã lá também, das 7 até o meio-dia. Tô lá para tirar dúvida, então fiquem à vontade, vocês podem comentar particular ou para toda a turma ver, não tem problema, do jeito que vocês preferirem, tá bem? Então vamos lá. Propriedades da potenciação. Potência, a gente já sabe que tem uma base e um expoente, certo? Neste caso, eu tenho a base, o expoente e ainda tenho uma multiplicação. Então, eu coloquei aqui número 1, porque é a nossa primeira propriedade, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos bases todas iguais, expoentes diferentes. Olha essa primeira propriedade que interessante. Uma potência vezes uma potência. Se elas tiverem bases iguais, eu posso somar os expoentes. Por isso que eu escrevi aqui, ó, conserve a base e some os expoentes. Muito bem, vamos ver um exemplo com um número. Olha lá, as bases estão iguais nesta multiplicação. Aqui eu tenho base 5, base 5. E os expoentes diferentes, não tem problema. Então, eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Muito bem, como é que eu vou usar essa propriedade? Vou conservar a base, então conservei a base, e vou somar os expoentes. Então, vou fazer 2 mais 3. Olha lá, 5 elevado a 5. Muito bem, certo? E 5 elevado a 5 ainda é uma potência. A gente ainda pode calcular. 5 elevado a 5, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Já calculei aqui, claro. 3.125. Tudo bem? Mas, professora, por que que eu posso somar esses expoentes? Eu gostaria de saber o porquê. Ah, eu sabia que você queria saber o porquê, eu já coloquei aqui, mas por que eu posso fazer isso? Vamos lá, vamos por parte. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Vamos calcular, fazendo de conta que a gente não sabe dessa propriedade, tá bem? 5 elevado a 2, como a gente faria? Vou até fazer de outra cor aqui, hein? Então, 5 elevado a 2 eu faria 5 vezes 5. É o que eu sei, beleza? Olha aqui a multiplicação do meio. Vou copiar aqui, ok? Próxima multiplicação, olha aqui. 5 elevado a 3, a gente não faria 5 vezes 5 vezes 5? Mas veja bem, quando a gente tem um monte de multiplicação com números iguais, o que era mesmo? Potência. Então, se eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, mesmo resultado. Então, para que a gente não tenha que calcular cada potência separadamente, a gente pode usar essa propriedade aqui, tá bom? Esse é um exemplo mais simples, mas tem exemplos com números maiores que essa propriedade é muito útil, tá certo? Muito bem, vamos lá, vou colocar mais um exemplo para vocês verem, tá bom? Olha lá, 3 sobre 10 elevado a menos 7 vezes 3 sobre 10 elevado a 5. Nossa, professora, muita informação. Pera lá. Essa primeira propriedade diz que se eu tiver uma multiplicação com bases iguais, eu posso somar os expoentes. Minhas duas bases estão iguais? Potência, essa é a base. Potência, essa é a base. Sim, tenho bases iguais, então eu posso somar os expoentes. Com cuidado, né? Um expoente negativo, outro positivo. Então, eu vou ter, conservo a base, primeiro expoente,
menos 7. Não vai sumir com sinalzinhos o 7 aqui, hein? Segundo expoente, o 5. Olha lá, o primeiro expoente mais o segundo expoente. Então, vai dar 3 sobre 10 elevado a... Devo 7, tenho 5, devo 2, certo? Aplicamos a propriedade, mas nós já sabemos resolver dessa potência, né? Vamos ver quem lembra aí. Olha só, 3 décimos elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, nós temos que calcular a potência do inverso da base, tá bom? O que é o inverso? Inverter mesmo. Ó, o denominador vai para cima, o numerador vai para baixo e o expoente que era negativo fica positivo. É assim que a gente calcula uma potência com expoente negativo. Agora ficou fácil. 10 elevado a 2, 100. 3 elevado a 2, 9. Prontinho, resultado final. Ok? Tudo bem? Agora prestem atenção, hein? Ó, vou colocar uma atenção aqui, hein? Atenção! Cuidado, tá bom? Nosso primeiro exemplo, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é diferente de 5 elevado a 2 mais 5 elevado a 3. Esta é uma continha. Esta é outra. Quando tem sinal de mais entre as duas potências, a gente não pode somar os expoentes, tá bom? Isso aqui a gente já calculou e viu que deu 5 elevado a 5, que o resultado era 3.125. Olha bem esse resultado. Essa daqui a gente tem que calcular as potências separadas, tá bom? Porque é um sinal de mais. Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, dá 25. E 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Olha o resultado final disso aqui. 25 mais 125, 150. Viram? Resultado bem diferente? Então, essa regrinha de conservar a base e somar os expoentes só vale se tiver multiplicação com bases iguais. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora vamos para a nossa propriedade número 2, tá bem? Então, vamos lá, ó. Na propriedade número 2, mudou a operação. Lembram-se, a barrinha de fração significa divisão. Então, nós temos aqui a divisão de potência de mesma base. Olha lá, bases iguais, os expoentes não tem problema, podem ser diferentes. Bases iguais, uma divisão de bases iguais. O que eu faço com os expoentes? Eu tiro um do outro, tá vendo? O M menos o N. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Olha aqui um exemplo com número. Então, eu tenho uma divisão de potências com bases iguais. O que eu vou fazer com os expoentes? Vou subtrair. Então, conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 4 elevado a 7 menos 5, 2. Poderia deixar a resposta assim ou terminar. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, que é 16. Tudo bem? Maravilha? Por que eu posso fazer isso, professora? Sabia que vocês queriam saber por quê. Então, vamos lá. Por que a gente pode fazer isso aí? Vou usar o mesmo exemplo ali, tá bom? Se nós não soubéssemos dessa propriedade, nós colocaríamos assim, ó. 4 elevado a 7 sobre 4 elevado a 5 igual. 4 elevado a 7, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E 4 elevado a 5, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ufa, é bastante 4, né? Mas olha só, é divisão, não é? Divisão misturada com multiplicação. Então, nós temos o de cima dividido pelo de baixo, de cima dividido pelo de baixo, de cima dividido pelo de baixo. Eu posso simplificar isso. 4 com 4, que vira 1.
4 com 4, que vira 1, 4 com 4, 4 com 4, 4 com 4. Opa, acabou os 4 de baixo, então não posso mais simplificar os que tem em cima. Sobrou apenas 2 números 4 lá em cima, sobrou 4 vezes 4, que na verdade é 4 ao quadrado. Olha lá, mesmo resultado, ok? Só que em vez da gente perder tempo de fazer tudo isso daqui e ficar cortando, o que a gente faz? Tem uma divisão com bases iguais, com potências de bases iguais, subtrai os expoentes. Beleza? Maravilha! Bora lá para mais uma propriedade. Muito bem, galerinha. Vamos lá então a nossa terceira propriedade. Olha aqui, agora eu tenho parênteses, certo? Eu tenho uma potência e 2 expoentes, um dentro e um fora. A gente chama isso de potência da potência, certo? O que eu fiz aqui? Conservei a base e multipliquei os expoentes. Olha que legal! Então, a mesma coisa, conserve a base e multiplique os expoentes. Vamos ver um exemplo com números? Olha aqui, já deixei um exemplo para vocês. 10 elevado a 3 e depois elevado a 2. Seguindo essa regrinha, basta eu conservar a base e multiplicar os dois expoentes. 3 vezes 2 é 6, então vai ficar 10 elevado a 6. E se eu calcular, lembra a potência de base 10, a gente nem precisa fazer a continha, o expoente já indica quantos zeros vão ter lá, então eu vou ter o número 1 e mais 6 zerinhos, tá bom? Posso deixar assim ou assim a resposta final, ok? Muito bem, mas novamente vamos entender por que eu posso fazer isso. Por que eu posso multiplicar esses expoentes aqui? Veja bem, eu vou pegar o mesmo exemplo, tá bom? Usando só as continhas com potência que nós já sabemos fazer. Eu tenho uma base elevada a 2. Então tá, eu posso pegar essa base e repetir 2 vezes aqui. Eu colocaria 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Nós aprendemos essa propriedade hoje. Bases iguais na multiplicação somos expoentes. Ah, mas eu não quero usar aquela propriedade. Vou fazer como se eu não soubesse. Então, 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10. Olha aqui que legal. A hora que eu coloquei essa potência aqui, olha aqui, vou até mudar a cor. Certo? E essa potência aqui, eu fiquei com todos os números iguaizinhos da multiplicação, é a nossa potência. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6, mesmo resultado. Então, para a gente não perder tempo de fazer todo este cálculo, a gente pode usar a propriedade. Tenho potência da potência, conservo a base e multiplico os expoentes, ok? Beleza? Vamos para mais um exemplo? Agora com a nossa próxima propriedade. Muito bem, galera, vamos lá, ó. Estamos já na nossa propriedade 4, esta é a última propriedade, tá bem? Observe que esta mudou um pouquinho, ó. Nós não temos bases iguais, nós temos uma multiplicação dentro de um parêntese e um expoente lá fora. Essa propriedade vale tanto para multiplicação quanto para divisão, tá bom? Vou falar só da multiplicação por enquanto, mas é a mesma coisa com multiplicação e divisão. Então, tenho multiplicação dentro de parênteses e um expoente de fora, o que eu faço? Distribuo os expoentes para os dois que estão lá dentro. Então, eu elevo cada fator ao expoente. Vamos ver com os números. Muito bem, olha, tem uma multiplicação elevada a 3. Tá vendo que o parênteses indica que todo mundo que está aqui está sendo elevado a 3. Muito bem, então eu vou copiar a base e distribuir o expoente. Simples assim, certo? Então, olha lá, o número 3 recebeu o expoente 3 e o número 7 recebeu o expoente 7. Poderia parar aqui, mas também posso calcular. 3 elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. E 7 elevado a 3, 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343.
Olha aí, uma multiplicação bem grande. 27 vezes 343, 9.261. Ok? Resultado final. Beleza? Muito bem. Mas vamos ao nosso porquê. Por que que a gente pode fazer isso? Vou usar o mesmo exemplo, hein? Vamos lá. 3 vezes 7 elevado a 3. Presta bem atenção para não se confundir, hein? Vamos lá. Potência, eu tenho uma base e um expoente. Nossa base é 3 vezes 7. É uma base que tem uma continha, mas é a nossa base. Elevado a 3, então eu teria que fazer 3 vezes 7 vezes 3 vezes 7 vezes 3 vezes 7. Correto? Expoente 3, a base apareceu 1, 2, 3 vezes. Olha, que interessante, mas perceba, mesmo tendo parênteses, eu só tenho sinal de multiplicação. Então, eu posso tirar os parênteses, fica 3 vezes 7, tirei esse parênteses. Vezes 3 vezes 7, tirei esse parênteses. Vezes 3 vezes 7, tirei esse parênteses. Mas tanto faz se eu fizer 7 vezes 3, 3 vezes 7, 7 vezes 3. Na multiplicação, não importa a ordem, desde que todos sejam multiplicados. Então, olha, o que eu vou fazer? 3, 3 e 3. Tá aqui, 3 vezes 3 vezes 3. Só tô organizando, tá bom? 7 vezes 7 vezes 7. Tá aqui, olha, 7 vezes 7 vezes 7. Por que eu fiz isso? Para que vocês vejam, ó, 3 vezes o número 3 aqui. 3 elevado a 3. 3 vezes o número 7 aqui. 7 elevado a 3. Ah, que legal! Olha só! Lembra da nossa propriedade? Se eu tiver a multiplicação lá dentro, eu distribuo o número 3 para os dois expoentes. Olha aqui, distribuir o número 3 para os dois expoentes, mesmo resultado. Então, mesmo resultado. Certo? Tudo bem? Maravilha! Estas foram então as nossas 4 propriedades da potenciação.